Oi, hoje estamos aqui na Praça Menino João Hélio para gravar o segundo dia do capítulo 2 desse livro, O Maravilhoso e Bom Deus. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, do 1 ao 5. Você pode ouvir a narrativa do Deus castigador em uma questão: eles sofreram porque eram mais pecadores que os outros. Jesus inequivocadamente responde não. Ele condena esse modo de pensar. Se houvesse alguma correlação entre pecado e punição, Jesus poderia facilmente ter dito sim. Ele não usou a tragédia para explicar como Deus castiga as pessoas, mas para lembrar aos presentes que há um destino pior que a morte. Mestre, quem pecou? A segunda ocasião em que Jesus confronta a narrativa do Deus que pune os pecadores encerra a questão para mim. Jesus encontra um homem que havia nascido cego e os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9, 2, 3. Os rabinos dos dias de Jesus ensinavam que as doenças eram causadas pelos pecados dos pais ou da pessoa que estava sofrendo. Como a cegueira daquele homem era congênita, ele nascera cego. Eles presumiram que a deficiência fora causada pelos pais, mas alguns rabinos ensinavam que uma criança poderia realmente pecar no útero materno. Assim, talvez aquele homem fosse realmente culpado. Outros antigos que criam na reencarnação alegavam que algum pecado em uma vida anterior seria a justificativa para uma doença congênita. A cegueira, eles acreditavam, devia-se ao fato de que uma pessoa tinha matado sua mãe em uma vida progressa. Então, como Jesus respondeu? Ele citou Êxodo 20, versículo 5 e disse que a cegueira era causada pelos pais do homem? Endossou a posição rabínica de que aquele homem cego talvez tivesse cometido pecado no útero materno? Ou Jesus se afastou da narrativa judaica típica e disse que o homem cego deveria ter feito algo ruim em uma vida anterior? Jesus teve uma oportunidade de confirmar a narrativa dominante, mas se recusou a isso. Sua declaração de que nem ele, nem seus pais pecaram parece um princípio estranho. Eu não conheço ninguém que nunca tenha pecado. No entanto, não é isso que Jesus está querendo dizer com essa declaração. Ele está deixando claro que não há correlação entre o pecado de alguém e sua enfermidade. Jesus poderia ter dito: sim, é culpa de seus pais. Eles adoraram outros deuses. E meu pai está descontando isso no filho deles. Jesus também poderia ter dito: é culpa dele mesmo,
quando estava no útero de sua mãe, ele teve alguns pensamentos maus e assim Deus o fez cego. Deixe-me enfatizar isso novamente. Jesus não disse nada semelhante. Além disso tudo, curou o homem da cegueira. As implicações desse ato são enormes. Se Jesus acreditasse que a cegueira do homem era uma punição justa por seus pecados ou pelos pecados de seus pais, ele se teria afastado. A justiça o exigiria. Em vez disso, Jesus curou o homem cego e assim revelou o poder de Deus. O estudioso de Novo Testamento, Mary Tenney, concluiu: Jesus negou-se a aceitar as alternativas sugeridas pelos questionamentos dos discípulos. Ele olhou para o desespero humano não como retribuição por alguma ofensa cometida por seus pais ou pelo próprio homem, mas como uma oportunidade de realizar a obra de Deus. Jesus não considerou a cegueira como um castigo ou como uma questão de acaso irracional. Aquela situação era um desafio para manifestar o poder de cura divina na vida do homem. Chove também sobre os justos. Jesus aboliu claramente a noção de que nós obtemos aquilo que merecemos. De acordo com ele, Deus não se ocupa em ajustar contas seguindo alguma forma de contabilidade eterna. Em outra passagem, Jesus usa uma frase famosa para mostrar que Deus trata todas as pessoas da mesma forma. Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Mateus 5,45. Jesus está dizendo uma verdade óbvia. Da mesma forma que a luz do sol e a chuva são dadas indistintamente aos santos e aos pecadores, Deus também dá bênçãos a todos, a despeito de seu comportamento. Coisas horríveis acontecem a pessoas maravilhosas. Coisas maravilhosas acontecem a pessoas horríveis. Não podemos olhar o mundo em que vivemos e reunir evidências de que os pecadores são punidos e as pessoas justas são abençoadas. A realidade simplesmente não confirma isso. Há justiça nesta vida? Acho que sei porque a narrativa do Deus castigador, abençoador é tão dominante e popular. Nós adoramos controlar. Essa narrativa nos permite viver na ilusão de que podemos controlar nosso mundo, o que é bastante interessante quando levamos em conta nossa existência caótica. Isso, no entanto, é uma espécie de superstição, semelhante a não passar por baixo de uma escada, não quebrar um espelho ou evitar que um gato preto cruze seu caminho. No fundo do coração, sabemos que essas superstições não passam de bobagens, mas isso não nos impede de acreditar nelas. A crença de que Deus nos castiga e nos abençoa segundo nossas ações não é apenas supersticiosa, como também carece de evidências que a sustentem. Agostinho de Hipona, vivendo no século VI, aponta um problema óbvio. Ele escreveu: não sabemos por que razão o julgamento de Deus torna pobre um homem bom e rico um homem mau. Nem sabemos por que os maus desfrutam de boa saúde, enquanto o homem de religião se enfraquece em doenças. Isso não é coerente. Homens bons também têm boa sorte e homens maus se deparam com má sorte. Assim, embora não saibamos por qual julgamento essas coisas são executadas ou permitidas por Deus, em quem há a mais sublime virtude e mais elevada sabedoria e a mais alta justiça, e em quem não existe fraqueza, nem precipitação, nem injustiça. Ainda assim,
não é nada menos que proveitoso para nós aprendermos a não considerar tão importante e boa ou má sorte que compartilham as pessoas boas ou más. Aprecio muita honestidade de Agostinho. Não sabemos por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Ele ainda ressaltou que coisas boas de fato acontecem a pessoas boas e coisas ruins também acontecem a pessoas más. Considere a infertilidade, por exemplo. Conheço casais fiéis e admiráveis que não conseguem ter filhos e isso lhes traz dor e vergonha. Hoje li no jornal local sobre uma mãe que prostituía sua filha menor de idade para conseguir dinheiro para drogas. Por que essa mulher foi abençoada com a capacidade de gerar filhos, enquanto meus amigos não foram? Devemos concluir que as pessoas boas sempre padecem e que as más nunca são atingidas pelo sofrimento? É claro que não. As pessoas más também sofrem e as pessoas boas prosperam. Não existe claramente nenhuma forma de atribuir significado a isso. Tudo, nenhum sistema que nos explique os porquês. O bem que apenas os bons conhecem. Apesar disso, Agostinho continua acreditando que Deus tem a mais sublime virtude e a mais elevada sabedoria e a mais alta justiça, e que Deus não é fraco, nem precipitado, nem injusto. O proeminente pensador conclui dizendo que não é bom gastar nosso tempo querendo descobrir que coisas boas ou coisas ruins acontecem. Não vale a pena porque simplesmente não conseguiremos jamais entender. E mais importante, isso desviará nosso foco das coisas certas. Agostinho finaliza: em vez disso, precisamos procurar as coisas boas que caracterizam o homem bom e manter distância das coisas ruins que caracterizam os homens maus. Devemos concentrar nossa atenção nas coisas boas que caracterizam o homem bom. O que isso quer dizer? Refere-se às bênçãos que são dadas apenas àqueles que se esforçam em praticar o bem. Essa é, de certa forma, a única justiça com a qual podemos contar. Por exemplo, enquanto escrevo estas linhas, estou no Brasil trabalhando com 2 colegas pastores. Durante anos, ambos serviram, oraram e ofereceram amor às pessoas no Rio de Janeiro e em Campinas. Embora eu não fale português fluentemente e não consiga entender o que as pessoas estão dizendo a eles, tenho testemunhado o tempo todo dezenas de homens e mulheres que foram abençoados por seus ministérios se aproximarem para abraçá-los e agradecer-lhes. Tanto o rosto do pastor Eduardo, presidente do Renovare Brasil, como o do pastor Ricardo transbordam de alegria. Isso é algo desconhecido para aqueles que agem errado. Os egoístas, vingativos e maus nunca conhecerão o sentimento que esses 2 pastores experimentaram. É algo peculiar àqueles que praticam o bem. De modo oposto, Agostinho diz que devemos também manter distância das coisas ruins que caracterizam os homens maus. Os egoístas, os vingativos e os maus estão intimamente familiarizados com a culpa, o isolamento, o remorso e a autodepreciação. Eles sabem o que é estar rodeado de escuridão e isso não resolve o problema inteiramente, mas nos dá um vislumbre da bondade de Deus. Deus promete que aqueles que amam e servem e que são honestos e fiéis conhecerão um tipo de alegria e paz que os maus nunca conhecerão. Vamos parar por aqui a leitura de hoje. Essa leitura linda que mostra que o nosso Deus é fiel.
em todo o tempo. Não adianta você ficar se questionando o porquê da enfermidade, o porquê do problema. O Senhor, Ele sabe de tudo e Ele pode resolver tudo. Somente Ele. Então, persevere, continue. Eu gostei de uma ilustração que um pastor pregou na minha igreja. Ele falou assim, que a criança, quando é bebezinha, ela chora. E somente a mãe, algumas mães, conseguem identificar o porquê aquela criança está chorando. Se é por cólica, se é por fome, se está mijada ou cagada, ou alguma outra, uma dor de ouvido. A mãe consegue, mas a criança não para de chorar enquanto aquele problema não é resolvido. Enquanto alguém não descobre o porquê aquela criança está chorando, ela não para de chorar. Mas nós, frequentemente, desistimos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por alguma dificuldade, alguma barreira, algum impedimento, nós constantemente desistimos. Paramos de clamar. Por quê? Porque crescemos. Crescemos e desistimos facilmente. A criança não desiste, ela chora, 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 até aquele problema ser resolvido. Mas nós não. Infelizmente paramos. Não pare de clamar, não pare de pedir. Converse com o seu Senhor, chore se for preciso, porque Ele, como a mãe sabe identificar o problema do filho, o Senhor sabe identificar os nossos problemas. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele está pronto a nos ouvir e a nos atender. Se nós não desistirmos, fazermos igual o bebê, clamar, chorar, pedir, então peça. Vamos orar para agradecer a Deus. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, curta, compartilha, vai no nosso canal, vai no nosso Instagram também, @aurileitura, compartilhe os nossos vídeos, temos testemunhos lá também no nosso canal do Instagram. Você também pode ir lá, compartilhar também, entrar em contato conosco para poder dar o seu testemunho também, contar uma parte do seu testemunho ou dar uma palavra no nosso canal. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse dia lindo, por esse céu lindo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, hoje e sempre. Vamos agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por podermos, Pai, desfrutar desse dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que tem acompanhado comigo. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais. Visita aqueles que estão passando por alguma enfermidade, por alguma tribulação, por alguma tristeza. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, curá-los, que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha dar perseverança aos meus irmãos, para que eles perseverem, mesmo em meio às tribulações, para que eles alcancem, Pai, a vitória em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.